reais na premiação total do Cariri da Sorte. No quarto sorteio tem 80 mil reais em dinheiro. Isso mesmo, 80 mil reais. São 80 mil reais direto na sua conta para você usar como quiser. Trocar de carro, reformar a casa, abrir seu próprio negócio. E ainda tem mais. 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Garanta já o seu título com nossos vendedores pelo aplicativo ou pagando via Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Vale Esportes, é futebol. Moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem Proteção Veicular. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Sabe o que está rolando no bairro Triângulo? Pavimentação através do Psyu Juazeiro. São 36 ruas que recebem pavimentação asfáltica, além de nivelamento, canaletas e meio-fio. Mais de 15 milhões de reais investidos, tudo com recursos do município. Com isso, a população terá todo o bairro Triângulo saneado e pavimentado. É mais saúde, segurança e qualidade de vida. E muito mais vem por aí. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez da entrega. Vale Esportes, é futebol de primeira. Marco Valério.
Boa noite para você ligado no Timaço na Vale FM 99,9. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E aqui, ao nosso lado... Delton Não, peraí. Essa aí não, a outra. Bota a outra aí. Aqui o povo gosta. A voz do povo é a voz de Deus. Passa na rua, o povo perguntando, por que aqui não rola? Bota JF. Eu tô tentando encontrar, peraí. Delton Não, ele não vai falar não. Nessa daí... Eu vou fazer 1 minuto de silêncio. Enquanto você não achar, se vira. Eu tô tentando encontrar, jura você que eu tô tentando. Peraí, eu acho que eu encontrei aqui. Eu acho que é essa aqui. Agora vai. Boa noite. Aí sim. Pronto. Aqui tem o grito do Tarzan, né? É. Boa noite pra você, Marco. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes. Estamos chegando. Noite de terça-feira. E tem mais futebol daqui a pouquinho. É, tem Sul-Americana. Tem Galo Mineiro. Galo Mineiro. Uhum. Galo forte e vingador. Contra o time do Sulco. 7-2. Agora esse Independente Del Valle é perigoso, viu, Marco? É? Não é não, João Filho? Tem time aqui no Brasil que ainda hoje tem pesadelo. Tem pesadelo quando fala do Sul. Tem nada. Tem nada. Marco Valé. Tem time aqui do Brasil que tomou só de 5-0 dele. Marco Valé. Sim, aí depois fez 5 de novo. É. Marco Valé. Mas tomou. Boa noite, João Filho. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Um abraço para você que nos acompanha pelo Timaço. Hoje tivemos mais uma rodada da Champions League, hoje à tarde. E um festival de gols, viu, Marco Valério? Um destaque, o PSV meteu meia dúzia de pão no Napoli da Itália. PSV é o time da Philips, não é? Uhum. PSV da Holanda 6-2 para cima do time italiano, que é o atual campeão italiano, né? O Napoli, atual campeão italiano. O Arsenal venceu o Atlético de Madrid da Espanha 4-0. O Bayer Leverkusen da Alemanha tomou de 7 do PSG. Que coisa, né? 7-2. O Leverkusen tomou de 7. E lá na Alemanha. Dentro de casa. Fora as ameaças que teve. Com destaque para o melhor jogador do mundo, o Dembélé. Marco deixou a sua marca na Alemanha. E os meninos de Guardiola foram para a Espanha e venceram o Vila Real, placar modesto, 2-0. Mas o menino que não sabe fazer gol, Deltsar, o tal do Haaland, fez gol também. Esse rapaz não sabe fazer gol, não. Não, sabe não. O Barcelona venceu o Olympiacos 6-1, o Olympiacos da Grécia. Jogos de hoje da Liga dos Campeões da Europa. Mas eu quero voltar para ontem à noite. Rapaz, esse Vascão de Demontier Tenório. Rayan é seleção, é, Pedro Paulo? É, rapaz, o Vasco tá... Você sabia, João Filho, que nos últimos 11 jogos o Vasco só perdeu uma partida? Impressionante isso, hein? 80 milhões, né? Perdeu apenas um jogo em 11 partidas, ganhou do Fluminense. E é bom lembrar, tudo bem, faltam o quê? 2 meses ainda, aproximadamente, 1 mês e meio. Vasco e Fluminense enfrentar-se-ão na semifinal da Copa do Brasil. E mesmo com essa sequência bem positiva, o Vasco tem apenas uma modesta colocação para o tamanho que tem. É o 8º colocado com 39 pontos. Rapaz, não bote gosto ruim no Vasco, não. Não, só tô dizendo que ele merecia estar mais em cima, animado, né? Merecia... João Filho, quando foi a última vez, próximo de fim de campeonato, que o Vasco está em 8º lugar? O Vasco estava ali, 12º, 13º, 15º. Então é motivo para comemorar, né? É claro, rapaz. João Filho, é uma reconstrução que está havendo no Gigante da Colina. Eu tô vendo que essa reconstrução não que a sua hora vai chegar. Tá custando essa reconstrução. E tem mais. Não fique admirado se, dentre algum tempo aí, a tia Leila, que você defende tanto, não for uma das sócias do Clube do Regatas Vasco da Gama. Não, a tendência é que ela e o marido comprem a SAF do Vasco. Ela e o marido, o Lamáquia, né, que é o esposo dela, comprem a SAF do Vasco da Gama e passem a gerir os destinos do Vasco da Gama. E sabendo como ela é, o perfil dela como dirigente,
Ela deve tornar o Vasco um time competitivo para brigar ali pelas principais competições. Sim, há uma amizade muito grande do Pedrinho, o ex-jogador Pedrinho, que é o presidente do Vasco, com o marido da Leila Pereira, e não é de hoje. E o marido dela já demonstrou interesse em colaborar com o Vasco, a Leila também, então tá aí. Recentemente agora a Crefisa emprestou 80 milhões para o Vasco. No dia do jogo. 80 milhões a Crefisa liberou para o Vasco da Gama em empréstimo, da questão aí de pagar conta, essas coisas. Aí logo ela e o marido vão comprar a SAF do Vasco. Isso é questão de tempo. E o que reforça isso, Delton, lá nos bastidores da imprensa de São Paulo, a Leila tentou mudar o estatuto do Palmeiras para que ela pudesse ser conduzida a um terceiro mandato consecutivo no Palmeiras. E aí os conselheiros não aceitaram, ou seja, final de 2026... De 27. Ela sai do Palmeiras. Não tem como... É porque é assim... não pode ser candidata mais uma vez. Ela tem uma banda do conselho dela. A outra banda é de Paulo Nobre. E aí... A banda de Paulo Nobre... Já se comenta que ela já está cavando um espaço ali no Vasco. O Vasco, mesmo com a grandeza que tem no futebol brasileiro, é um time que vive ali com o pires na mão, esperando algum aporte financeiro. E ela é muito inteligente, sabe investir. Dizem que ela é vascaína, ela é carioca, a família inteira dela é Vasco. Então, tá tudo se encaminhando para a tia Leila. Algumas viagens que o Vasco fez no campeonato, ela emprestou um dos aviões. Ela já emprestou o avião dela pro Vasco. Já cedeu o avião para que o Vasco pudesse viajar. Então é questão de tempo para ela. Mas há uma afinidade entre Vasco e Palmeiras, né? São clubes que tem afinidades aí, né? Tanto o Vasco e como essa afinidade não é de hoje, né? Faz tempo. Um bom tempo já, né? Tem aproximação. Menos na época do Eurico Miranda. Eurico Miranda não queria. É porque com o Eurico Miranda não tinha aproximação com ninguém, né? O Eurico Miranda trabalhava pro Vasco e pro Vasco e pro Vasco e só pro Vasco. Não tinha nada de fazer nada por ninguém. E destruiu o Flamengo. Ele odiava o Flamengo. Pois é, e ele acabou quase destruindo o Vasco. Não é? A maneira que o Vasco acabou aí. Um dos grandes ídolos do Vasco da Gama, contribuiu muito por uma crise no Vasco, que foi o Roberto Dinamite, que quebrou, né, aquela hegemonia do Eurico Miranda. Mas o Roberto Dinamite, quando assumiu, foi um momento muito ruim. Conseguiu fazer bem. Foi assim, muito ruim. Cada qual no seu cada qual, né? Cada qual no seu cada qual. É aquela coisa, às vezes você é um excelente vendedor numa loja, um vendedor espetacular. Aí você bota ele para ser o gerente. Meu amigo, ele é bom vendedor, não dá certo como gerente não. Aí, não é assim nas aulas que a gente assistiu, né? Pois é. Então isso acontece muito. O cara é um baita de um jogador. Aí você bota para ser treinador, não dá certo às vezes. Bota para ser presidente, não dá certo, né? Aguardemos então. Sampaio Corrêa do Maranhão tá virando SAF. Sabe quem tá comprando? Não. Rodolfo Landim, que foi presidente do Flamengo há bem pouco tempo. Está comprando a SAF do Sampaio Corrêa para virar o proprietário do Sampaio Corrêa, um dos clubes mais conhecidos do futebol do Maranhão e, por que não dizer, do Nordeste, né? É impressionante como os dirigentes, uma parte deles, entram no futebol e dirigem clubes e conseguem perceber que o futebol é tão rentável que eles inventam, né, de criar suas empresas e tentar trabalhar no mercado. Enquanto que tem outros que salvam o time, depois ficam quietinhos. Por exemplo, você pegar o Paulo Nobre, é o inverso da história, né? O cara chegou, o cara com muito dinheiro, chegou no Palmeiras, resolveu a vida do Palmeiras, né? Deixou o Palmeiras um time extremamente superavitário, né? Tudo começou com ele. Se o Palmeiras é o que... até hoje tá aí o Palmeiras. Se o Palmeiras é o que é hoje, agradeça a Paulo Nobre. Ele se afastou e tá ali Aí ensaia aqui, acolá, uma pressão que vão fazer nele pra ele voltar, ele ameaça dizer que vai voltar e depois quer voltar, nem quer. Tá entendendo? Diferente. Enquanto que tem outros que, rapaz, aqui tem uma mina e ele não suporta a Leila, viu, Del? Ele sabe que se ele voltar, ele volta e assume. Mas eu tenho quase certeza que se ele inventasse de se candidatar, pela história dele com o Palmeiras, o grande responsável por tudo que o Palmeiras vive hoje é o Paulo Nobre, né? Eu acho que ele ganharia uma eleição no Palmeiras, não tenho dúvida disso, porque ele é o grande responsável pela mudança, a virada do time do Palmeiras, né? Depois da queda do Palmeiras Parmalat para se restabelecer, foi o Paulo Nobre que reestruturou
o time ele é o que ele é hoje. Aí, ó, tirando a selfie aí, ó. É massa demais, ó. O cara quer fazer uma transferência agora aí. O banco vai para identificação. E o Pedrinho. E o Pedrinho tá tentando, né? Nesse processo de reconstrução do Vasco, né? Conseguindo resultados positivos. E fora de campo tá tentando organizar a casa, né? Mas é muito legal que um time do tamanho do Vasco tenha momentos de voltar a disputar grandes jogos. Ainda não disputa títulos, é bem verdade, mas saindo daquela condição de estar ali brigando com o rebaixamento, como aconteceu com o Botafogo. Como foi bom ver o Botafogo grande novamente no ano passado. Agora, você assistiu Santos e Vitória ontem? Você assistiu também? Assisti. Rapaz, você viu a quantidade de estrangeiros que tinha em campo nas escalações iniciais dos dois times? E eu tava dando uma olhadinha, verificar 161 jogadores estrangeiros disputando o Campeonato Brasileiro, que dá uma média de 8 jogadores por time. Não é por nada não, acaba conseguir perder para um time cujo treinador é Jair Ventura, é pra se lascar. Coitado. Mas o Santos é muito ruim. Pelo amor e o Vitória de Deus, também não ficou atrás não, mas... Sei não. Agora o Vitória vem apresentando resultados. Vem melhorando, pode sair evoluindo. na próxima rodada. Ganhou já, do Bahia, ganhou do Santos, vem aí tá evoluindo, fase Vitória. boa, Vitória. Vai pegar o Corinthians da próxima rodada. Se vencer o Corinthians, a depender do resultado do Santos, pode sair da zona do rebaixamento. Vitória. Bota a hora, JF. Em homenagem ao Vitória, vamos lá. Não, é homenagem a Novo Rio Veículos. Também, sempre. Rapaz, eu esqueci de mandar pra você, meu caro João Filho, que começou de novo, rapaz, o negócio do bocejo aqui. Tu esqueceu, Delto? Oi, esqueci. Delto esqueceu, como é que pode, hein? E Delto se esquece? Nunca se esquece. Escuta. Você pediu, a Chevrolet atendeu. Mais 72 horas de ofertas imperdíveis pra você sair de carro zero. Novo Onix com tecnologia pra conectar você a tudo, vem junto com uma condição imbatível. A partir de 84.990 ou com 30% de entrada e saldo em 72 vezes. E novo Tracker com proteção 24 horas, vem junto com preços a partir de 119.900 com taxa zero. 72 horas de vendas Chevrolet. Vem junto e aproveite. Fim de semana, Novo Rio Veículos, para você aproveitar mais 72 horas, Marco Valério, para você sair de Chevrolet 0 km na Novo Rio. Em nome também da Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança do trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos e laudos para aposentadoria e PPP. Lembrando que se você passou no médico e ele solicitou exames laboratoriais, faça na Clínica Sigma. Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro, a direção do amigo, o bom botafoguense Caleb Cajueiro. Plantão de ofertas Madeireira Beira Rio. Você vai comprar kit completo, bacia com caixa acoplada, mais acessórios Deca por apenas R$ 869. Tem ainda cuba quadrada de apoio 30 centímetros branca Deca, R$ 387,90. Bomba submersa Lorenzetti, R$ 339,90. Tem bomba periférica Lorenzetti, R$ 319. Você pode comprar luminária de mesa Tachibra, R$ 59,90. Cumeira, 15 graus, 1,10 por 5 milímetros, só R$ 46,90. Tem caixa d'água 310 litros Bacoff Tech, só R$ 205,90. Você comprar de 500 litros, R$ 217,90 na Madeireira Beira Rio. Bora falar também da Protebem, proteção veicular, cobertura completa com a confiança e benefícios que fazem toda a diferença que só a Protebem tem. Garanta o seu patrimônio, meu amigo, que estão roubando aí de moto, principalmente na região. Não é brincadeira. Ligue para o amigo Paulo Dantas e tenha a segurança e a proteção veicular que você merece. 88 é o DDD 981 52 8769. E o pessoal da Protebem vai estar aqui amanhã no programa, Delton Sá, trazendo mais detalhes aí desta excelente cobertura veicular. Agora, Marco Valério, que tal você aproveitar a promoção, as promoções de kits geração de energia solar para sua casa na Gênesis Solar. O kit de 540 kW de 10.490 por apenas 8.990. Já o kit de 1.000
de 15.990 por apenas 13.990. Tem o kit também de 21.490 por apenas 18.990 para você o de 1.500. E tem um detalhe, você pode pagar todos eles em 21 vezes no cartão de crédito. Gênesis Solar, anota esse número aí para você ligar e agendar uma visita para você ter um orçamento. 982177084. 982177084. Sabe para quem eu vou mandar um alô agora, Marco Valério? Quem, Delto Sá? Pra Toi da Lua. Tá ouvindo a gente agora. Eu mando pra Alexandre Pedrosa também. Tá, e Jusimar Leite. Eles vão daqui a pouco. Daqui a pouco pro podcast do Jota Ribeiro, do né? Jota Ribeiro lá e do Júnior, né? Cariri Notícias. Cariri Cast, né? Tá aqui, ó, Jusimar e Alexandre. Muito bem. Ou Alexandre e Jusimar por ordem alfabética, né? Desculpa aí, Marco. Muito e bem. agora a palavra do Imperador. Por aqui a gente fala também do Motel Imperial. Motel Imperial, novos apartamentos, estrutura maravilhosa. Não vou cortar. Conforto, higiene, qualidade, segurança, descrição absoluta do atendimento. Motel Imperial, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. No Instagram, @Motel Imperial Oficial. E diante da notícia maravilhosa que eu recebi do meu amigo Alexandre Pedrosa, eu vou lá pra suíte do Imperador no Motel Imperial. Finalmente saiu. É boi. Finalmente saiu. Juazeiro Parafusos. Ele faz adiantar, como é que finalmente saiu? É porque ficou o resíduo. Ah, tá certo. Juazeiro Parafusos. Tem parafusos, ferramentas e ferragens. Há 25 anos, vendendo soluções em fixação e ferramentas. Eu sei de tudo, meu amigo. Eu tenho a bola de cristal. Completa linha de ferramentas Bosch em novas e modernas instalações. Uma loja ampla, confortável, moderna, pensando em melhor atender lá na Juazeiro Parafusos. Rua São Pedro 1768 no centro. O telefone é o 3512-3876. Hoje é a folga da rapaziada da pizzaria e hamburgueria Uval. Mas a nossa dica é você salvar aí no seu celular o número da pizzaria e hamburgueria Uval para que você possa amanhã aproveitar a mega promoção. Você compra a pizza e ganha o refrigerante. Amanhã tem jogo do Flamengo na Libertadores. Que tal com aquela pizza deliciosa da pizzaria e hamburgueria Uval? Qual é o número, JF? 988-42-9514. Repita. 988-42-9514 é o número. Pizzaria e hamburgueria Oval, aquela que não é quadrada. Bom, meu caro João Filho, Marco Valério, eu quero falar da Rastro Pneus. Tem pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviço de mecânica. Tem uma equipe competentíssima para atender você, para cuidar do seu carango lá na Rastro Pneus, além dos melhores produtos. Rastro Pneus, deixa o seu carro novo de novo. Avenida Padre Cícero 1693, o telefone 3587-4195. Falar também do Cariri da Sorte. Essa semana tem premiação especial. Que tal você que está me ouvindo agora ganhar 80 mil reais? É ou não é um negoção? 80 mil reais no prêmio principal do Cariri da Sorte. Se a gente ganhar, Daniel, nós vamos lá para Zé Manuela, né? Aí. Vamos para Zé Manuela. Daniel também vai? Vai sim, nós vamos lá para Zé Manuela. Tá certo. E o Imperador ia torrar tudo, né? Também? Imperador, é. Lembrando que tem um total de 15 mil reais. Eu sei o que é que você ia dizer, tenha calma. Do primeiro ao terceiro prêmio, um total de 15 mil reais no Giro da Sorte, mais 5 mil. Compre já o seu Cariri da Sorte. Agora eu quero falar de Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado é o design exclusivo. Referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga o nosso Instagram, @Ramagem Couros. Conosco também no Timaço da Vale FM, produtos Panebom, pão nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e... sequilhos. É sensacional, é bom demais. Tem também a linha integral, que um amigo meu ali adora, Light Multigrãos, o pão aí 100% integral e aveia. E ainda é deliciosa, JF. A massa para pastel Tasquinha. Qual é o seu pastel preferido, JF? Todos os sabores que você possa imaginar. De todos. Tá certo. Não. De todos? De todos? Todos. Não, todos. Esse aí eu não conheço, não. Eu conheço todos os sabores. Tá certo. Delton Sá gosta aquele pastel bem temperado. Milho,
espinafre, salsicha, e só compartilhar com os amigos. Carne moída. Uma grande alegria que minha filha foi aprovada no processo seletivo da SECAP, vestibular para enfermagem. Graças a Deus ela passou. Muito bem, JF. Uma alegria muito grande no meu coração e compartilhando com os amigos essa grande conquista. Foi você gaste menos e invista no estudo dela agora. Muito bem. Muito bem. Posso? Pode. Se você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox os melhores técnicos especializados do Cariri. Equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones. Fox em Crato, Senador Pompeu 56. Tem 2 lojas no centro, uma na Padre Cícero com Santa Luzia, outra na São Pedro com Seminário e loja também no shopping. Conosco também Jumaz Esportes. Há mais de 30 anos, o maior e mais completo estoque de material esportivo, chuteiras, tênis das melhores marcas, só site para você bater uma bolinha, a camisa do seu time de coração. Por exemplo, hoje tem um Galo na Sul-Americana. Que tal, né? Assistir o jogo do seu time que você tanto ama com aquela camisa bonita. Você encontra na Jumasa, além de troféus, medalhas e também placas para a premiação do seu torneio. Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. Atenção, você que é atacadista no ramo de semijoias ou quer iniciar seu próprio negócio, vá até a loja Juazeiro Dourados. Oferecemos os melhores preços do mercado. Brinques infantis a partir de R$ 1,19, lindas peças com zircone a partir de R$ 6,90 e aliança a partir de R$ 4,90. Kits banhado a ouro com 40 peças a partir de R$ 84,90. Compramos também sua mercadoria para desplacar ou desplacada. Terceirizamos sua mercadoria em banho de ouro e prata com equipamentos da mais alta tecnologia. Juazeiro Dourados, loja da fábrica, Santa Luzia 263 no centro. O telefone WhatsApp é o DDD 88996314322 e o Instagram @Dourados Joias. E agora eu vou falar da Só Fumê Service, do meu amigo corintiano Edilson, o doutor do fumê. Lá tem revestimento fumê para carros, prédios, cristalização de vidros, envelopamentos. Amigo meu levou lá o carro novo dele, João Taé, ficou bonito demais, viu? Ficou assim, tom sobre tom. Muito bem. Tom sobre tom. Rapaz. É um tom cavalcante. Películas de alta performance é na Só Fumê. Quantos anos de garantia lá, Deltsar? Rapaz, é ano que só bexiga. No mínimo 3, né? É ano que assim, que só. Depende da película que você tá Eu sei que é ano contratando. que só lá que eles dão lá. É verdade, é verdade. Rua José Marrocos 408, o WhatsApp da Só Fumê 988054899. Agora eu quero falar da Casa Com. Nas compras acima de R$200 que você faz lá na Casa Com, você ganha um cupom, preenche respondendo a pergunta qual loja tem preços baixos o ano inteiro. Todos nós já sabemos, né? É a Casa Com. Aí você deposita na urna, concorre ao sorteio de uma TV no final desse mês de outubro. Quanto mais comprar, mais chances você tem de ganhar. A Casa Com é diferenciada, com promoções o ano inteiro e ofertas especiais em todos os setores da loja. Mais informações, chama no WhatsApp 997440022 ou faça uma visita na loja que fica na rua Doutor Mauro Sampaio 933 na Lagoa Seca. Casa Com, a casa é sua. Vamos em frente com o Timaço da Vale FM, também é nome do posto Asa Branca, JF. Porque na hora de abastecer o seu carro, a sua moto, você vai no melhor, vai no posto Asa Branca, combustíveis com a qualidade da marca Petrobras. Além de um atendimento especializado, preços maravilhosos, você pode conhecer a loja de conveniência do posto Asa Branca, que abre a partir das 7 da manhã até as 10 da noite. Novidades, promoções para você diariamente. Posto Asa Branca, na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, bem próximo ali, Delsa, do aeroporto. É, meu amigo, eu quero também aproveitar e dizer que amanhã, João Filho... O que é que tem amanhã? Amanhã tem Bahia Internacional, né? Mais cedo, né? É um Aí depois tem Flamengo contra o Racing. O Racing. Né? Sabe onde eu vou assistir esses dois jogos? Sei. Diga. Você vai assistir lá na churrascaria Mão de Vaca. Sabe por quê? Porque lá tem um telão bem grandão. É lá que você vai torcer pro Bahia e pro Racing, né? Bahia e pro Racing? É. Não vou torcer pro Bahia e pro Racing, não. Então vai torcer pro Internacional e pro Racing. Vou torcer pro Internacional e pro Mengão. É pra cima de mim. Que conversa é essa? Eu vou torcer pro Internacional e pro Mengão. É, eu sei. Eu sei. Deixa eu torcer, João Filho. Não, deixa não, porque você não... Mas, rapaz,
Lá na churrascaria Mão de Vaca, pessoal, meu tio, eu vou sentar do lado do meu amigo Márcio. E o que tem? Que é torcedor do Flamengo, eu vou torcer contra. Meu amigo Márcio. O que tem? O Márcio é meu amigo. Sim, o que tem? Aí nós vamos torcer pro Flamengo. Pronto. Mengo. Então porque o Flamengo é um representante brasileiro, né, Beto? E a gente não nasceu na Argentina, né? Desse jeito, meu filho. Hoje você vai torcer Atlético Mineiro também, né? Oi? Você vai torcer Atlético Mineiro hoje também. Claro. Galão Mineiro hoje. E quinta-feira é dá-lhe porco, dá-lhe porco. Ó, mandar um alô aqui pro André Luiz, aqui em Juazeiro. Ele é tão torcedor do Galo que até a foto do perfil dele é Atlético Mineiro. Olha aí. E ele é torcedor e ouvinte do Timaço da Vale também. Alô, André Luiz? Aquele abraço. Tem carreira do Didi, aquele abraço. Nós terminemos? Sim. Terminemos? Bota a hora. Terminemos. Bota aí, já que nós terminemos. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 36 minutos, 72 horas de ofertas para você comprar o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio. Marco Valério, se você chamar o primeiro dos meninos, se eu aqui mandar um abraço pro meu amigo Tico da Buchada, ele já mandou uma foto aqui que vão agora cantar os parabéns para a sua filha amada Aline, Marco Valério, que tá aniversariando. Viu? Aniversariando. Viu? E quantos anos ela tá fazendo? Ele não disse não. Ele não mandou dizer aqui não. Muito bem. Mas, vou mandar um abraço pro meu amigo Tico, que tá com a bonita camisa do Mengão. Tico, torcedor do Flamengo, ó, a camisa bonita do Mengão que ele tava usando aí, Marco. Bonita camisa. Não? Não. Quer Mengão, deixa de conversa. Se meta no time dos outros, não. É a camisa do banco. É a do banco. Essa camisa aí é do banco. Papagaio. E ele tá dizendo que ela tem 34 anos, tá aniversariando. Parabéns. 34. E tá o Tico aqui com a bonita camisa do Flamengo aqui na foto. Aniversário da sua filha ali. Valeu, Tico, valeu, Aline, parabéns. Eu não mandava mais mensagem pra Delta não, viu, Tico? Por quê? Você falar o que você fala aí do rapaz? Tico é meu amigo, rapaz. Tico é meu amigo. E eu vou mandar um abraço também, sabe pra quem tá ouvindo a gente? Pitombeirararará. Pitombeirararará. Que foi, Marco? Não, tô só olhando você cantar aí. Afinal de contas, saiu o telefone aí pra Vossa Excelência do Pitombeira? Saiu nada, mano. Ah, tá. Nem neco-treco. Pitombeira torce Vasco também, né? Oi? Vasco, São Paulo, Sport, Guarani. Não troca os times de Pitombeira, não. Você é um torcedor ou uma tapioca? Ó, no Rio, lá em São Paulo ele torce Corinthians. Aqui no Pernambuco ele torce Sport. Fortaleza é Ferroviário. Não, Fortaleza é Ceará. Aí lá no Rio Grande do Norte ele é Alecrim. Aqui ele é Guarani. Aqui é Cariri. Que ele é Cariri. É por isso que você não ganhou o telefone. Merece mesmo não. É por isso. Bota a hora, JF. Pronto, eu botei. Você quer que eu Zona Liga. Pelo amor de Deus. A hora no Timaço. 18h39. Por isso que não ganhou. Um minuto para daqui a pouco. Bora trazer o Guarani? Guarani. Leão do mercado. Notícia do Guarani com o repórter de camisa verde. Não pode não, é? E o que é que tem? Não, nada. Qual o problema? Rapaz, João Filho não pode. Eu gosto da confusão. Tá ligado, né? Eu gosto de confusão. Serviço de queimação pra arranjar confusão com aqueles rapazes lá. Que tem besteira com cor verde. Bora falar então do time do Guarani em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Boa noite, seu Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani que teria sua estreia nesse final de semana pela Copa Aloysio Gregório. O Guarani teria... A Luiz tá bem, mas não tá com essa moral toda, não. A Copa Aloysio Gregório, o Guarani acabou tendo sua estreia adiada para a próxima semana. O Leão do Mercado que aguardava de fato estrear, já está com o time pronto, o time já está trabalhando, inclusive o técnico Rony Araújo tem uma base do time que deve ir a campo, mas foi surpreendido com essa questão da mudança da data da estreia do rubro-negro juazeirense. Seria no sábado e foi para quarta-feira, dia 29,
lá no estádio Mirandão, a estreia do rubro-negro juazeirense. Vai ganhar mais um tempinho para treinar, vai ganhar mais um tempo para fazer algumas avaliações de atletas. Quem é que tinha atleta para regularizar? Era o Cariri ou era o Cariri? O Guarani Cariri? Já está 100%, e aí devido a essas situações, o Cariri resolveu, e como é o mandante do jogo, solicitou essa mudança, essa data, para a estreia do rubro-negro e do Cariri também nessa competição. O Guarani estreia na quarta e joga no sábado também. Estreia na quarta de 29 e joga no sábado diante da equipe do Crato. No seu CT, joga na estreia contra o Cariri na quarta e no sábado já joga no seu CT diante da equipe do Crato. Então o Guarani na próxima semana vai ter essa semana cheia, 2 compromissos pela essa Copa Aloysio Gregório, já iniciando esses preparativos de todo esse tempo que o Guarani teve trabalhando a sua categoria sub-17. Pergunta para o repórter do Guarani. O Guarani vai só participar desse campeonato ou entra como uma das forças para tentar o título de campeão sub-17? O trabalho em si é em busca do título dessas competições. Nas últimas competições, o Guarani não teve um bom êxito. Nas últimas competições, o Guarani não teve bom êxito. Então, a esperança é que o Guarani consiga o diferencial justamente nessas atuações. Diante de outras situações, o Guarani acabou sendo eliminado no próprio sub-17 nas 2 oportunidades pela equipe do Campo Grande, que hoje veste a camisa do time do Cariri e espera que dessa vez seja totalmente diferente. Estreia logo contra a equipe do Cariri. Espero que seja diferente, porque o Guarani reformulou um pouco essa equipe. Teve alguns jogadores que vieram de fora, então acredita-se que o Guarani tem um empenho melhor nessa competição e até mesmo possa ser um dos times para conquistar esse título que vai acontecer agora no segundo semestre. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, Marco Valério, nesse campeonato sub-17, mesmo sem saber como vai vir Crato, como vai vir Barbalha, tem poucas informações da base, mas eu apostaria minhas fichas no Cariri pelo conjunto, pelo trabalho do Campo Grande. Eu apostaria minhas fichas no Cariri se tivesse que escolher um time. Você tem que escolher um que você acha que leva o torneio. São os resultados, né, Delton Sá? Oi? São os últimos resultados. Todas as competições vêm chegando, semifinal, final, quando não tem ganha. Um trabalho mais, digamos assim, mais sólido, né? Um trabalho constante. Acho que o time que entra em melhor condição é o Cariri. Se vai se confirmar dentro de campo é outra história. Mas eu acho que em relação a tempo de trabalho, a conjunto, acho que o time que entra com a melhor condição nesse torneio é o Cariri. O Crato também tem uma base boa, fez alguns amistosos, venceu todos esses amistosos, mas em termos de competição em si, eu confesso que não vi resultados específicos do time cratense, mas é um time que também vem com muita força. Vamos aguardar o que vai acontecer durante a competição. Barbalha tem muita tradição, não sei como é que está o Barbalha, se é com a parceria com o Gustavo, mobilização, com quem foi. Né, da equipe. Eu tentei até um contato com meu amigo Gilson lá de Barbalha para obter informações tanto do Campeonato Barbalhense, que está em pleno andamento, como também da equipe do Sub-17 lá do Barbalha, para saber como é que é a questão de preparação e como é que os times estão. Porque Barbalha tem uma tradição, né, de bons jogadores nessas categorias de base. Se fizerem um trabalho organizado lá, eu acho também que tem tudo para ser uma equipe competitiva. Pelo foco que todas as equipes estão nesse momento, acredita-se que será uma grande competição. A gente deve ter bons jogos relacionados até à qualidade da procura que nós temos de todas as equipes aqui da região do Cariri, mas a gente vai superar todas as expectativas só quando a bola rolar a partir da próxima semana, para o Guarani somente na quarta-feira. Lembrando que são 5 equipes, todas jogam entre si, jogos de ida. As 4 primeiras colocadas passam para a semifinal, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, e o 5º colocado da fase inicial dá adeus à competição. Vamos aguardar aí, esperar a bola rolar e ver o que a garotada do Guarani, já que a gente está no noticiário do Leão do Mercado, pode apresentar para esse torneio, Anderson. O Guarani volta a trabalhar amanhã, semana cheia de trabalho, visando essa estreia na próxima semana na competição. Valeu, Anderson Luiz, em nome de Diniz Supermercados e Canto a Canto em todo canto, a gente já vai direto pro Icasa. O Verdão do Cariri que também vive esta expectativa desse torneio na categoria Sub-17. Em nome dele, Diniz Supermercados,
Pedro Paulo Vieira Sobral, o famoso PPVS. Boa noite, PPV. Boa noite, Marco. Boa noite, Delto. Boa noite, JF. Boa noite a todos aqui no estúdio. Boa noite aos ouvintes do Vale Esportes. O Daniel tá aí. Daniel, tá. JF. Todo mundo aqui hoje. Time completo. Tá daqui a pouco o Los Pets chega também. Los Pets daqui a pouco. E o Icasa segue trabalhando com sua base no período da tarde e tem duas novidades na comissão técnica para a Copa Aloysio Gregório. Quem é a fera? O professor Flávio, que estava até pouco tempo no Guarani, chegou a comandar a equipe principal do Guarani durante a Série B do Cearense em alguns jogos, assume o comando técnico do Sub-17 do Icasa, o Flávio que já iniciou os trabalhos lá no Verdão do Cariri, e tem também um novo preparador físico, Márcio Magalhães, que chega para somar na preparação da garotada. O Icasa encontra uma dificuldade tanto na escolinha como na base para manter essa garotada trabalhando à tarde, principalmente aqueles jovens que estão em escola em tempo integral. E aí, contra isso, o time trabalha para terminar a obra de iluminação. Alguns testes já foram feitos no CT Praxidão, o trabalho está bem avançado, deve terminar até o fim de semana. Mais luminárias serão instaladas para que o Icasa possa também ter a alternativa de trabalhar com essa garotada no período noturno. O Icasa que folga na primeira rodada e depois jogará as 4 rodadas seguidas para tentar sua classificação e ir em busca do título da Copa Aloysio Gregório. A comissão técnica do Icasa pode até dar uma olhadinha como é que exatamente estão os adversários nos primeiros jogos, né? E observar. Vai começar com esta vantagem, conhecer todos os adversários. No caso do Icasa, e apesar de ter participado dessa competição lá em Recife, mas é um trabalho muito recente. Não sei se o Icasa é exatamente o contrário daquilo que o Delto estava falando, o trabalho do Soares, que empresta o time do Campo Grande ao Cariri Futebol Clube. Um trabalho consolidado, já de bastante tempo, vitorioso. E o Icasa não. O Icasa é exatamente o contrário disso, né? É a Avant Premier. É o primeiro trabalho aí, buscando nesses primeiros meses. Participou dessa competição. O resultado foi extremamente negativo, né? Tomara que a coisa seja diferente agora. E espera-se bom resultado e quem sabe tirar 2, 3 atletas deste Sub-17 para ir ao elenco profissional ano que vem. Tem um lado positivo na história, quando se refere a esse passeio da gurizada, né, para ir lá a Recife, é que na verdade isso acaba gerando uma certa motivação para o garoto. E o garoto não consegue enxergar o tamanho, né, do prejuízo tomado de 12. Enfim, para ele, como é uma primeira competição, tem muito mais a magia, né, da viagem, do intercâmbio, de conhecer. Isso acaba sendo um fator motivacional. Talvez o resultado seja o que menos importasse para os garotos que lá estiveram. Imagino eu, quando fui atleta juvenil, para mim o resultado não importava. Para o clube sim, para a história do clube sim, né? Importa. Mas para essa gurizada que está indo, que foi uma experiência para eles, deve ter sido muito interessante e que tomara que exerça sim esse fator motivacional e que eles consigam, né, apresentar alguma evolução, mesmo como você colocou, Marco, diante desses resultados negativos, para disputar essa competição. Prefiro imaginar isso, que a gente consiga ver alguma evolução desses garotos que estiveram lá jogando pelo Icasa lá em Recife. Valeu, Pedro Paulo. Valeu. Obrigado pelas informações do Icasa. E antes de ir para o intervalo, Delton, dizer que a Arena Romeirão está abrindo suas portas para receber o público. Tá aí uma situação legal, Marco Valério? Para visitas individuais e também visitas em grupo, guiadas por funcionários da Arena Romeirão. Muitas pessoas que estiveram por aqui nos últimos meses, perturbei o Zacarias da Arena Romeirão, e a gente tinha que estar ali ligando, ô Zacarias, dá pra G aí, pro fulano, pra Beltrano e tal. E o Zacarias sempre com muita presteza. Poderão ter a oportunidade de conhecer a Arena Romeirão. De acordo com a assessoria... Pena que ainda sem o Museu do Futebol. Sem a sua conclusão, né? De acordo com a assessoria lá da Arena Romeirão, as visitas irão acontecer de duas formas. Diga, Marco. Individual, sim, disponível
todos os dias da semana em horário comercial e sem a necessidade de agendamento prévio. Certo. Você chegar lá no horário... Ei, deixa eu entrar, acaba entra. Exatamente. De 8 às 12, de 13 aos projetos Olha aí, sociais. legal. Aí tem que agendar. Um grupo tem que agendar. Eita, aí, legal. Pelo e-mail visitaguiada.romeirão@esporte.gov.br. Pronto, aí. Legal. Tá? E lembrando que as visitas podem acontecer sendo em grupo até 40 pessoas, de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia e de 1 da tarde às 17 horas. Então, quem quiser conhecer a Arena Romeirão, tá aí a oportunidade, né? Pelo menos não temos futebol, infelizmente, mas temos um estádio que realmente é uma obra importante, né? Uma grande obra para a nossa cidade. Eita, Márcio acaba contando histórias do Romeirão, Marco Valério. Não era? Como no Maracanã e outros estádios. O cara conta histórias, né? Gols, aquela história toda. O cara contando o silêncio do Maracanã. Você vai no Maracanã, aí na dirigida, ele conta a história da Copa de 50. Do gol Barbosa, né? O gol que o Brasil sofreu. Barbosa era o goleiro. Então ele fala assim, aquele silêncio que tomou conta do Maracanã. Tava contando, é legal, cara. Aí o museu tem lá os craques colocados com seus pés na calçada da fama. Tem uma diferença muito grande da nossa arena aqui, né? Nós vamos criar a calçada da fama, Marco Valério. Tá certo. Vamos criar a calçada da fama. Deixa pelo menos ter jogo, Del, primeiro. Deixa ter jogo primeiro. Deixa eu contar a história. Aí quando tiver o jogo, aí tem as histórias. Né? Tem que contar as histórias dos gols, narrações. Troca! Assim não dá! Olha a cara de João Filho aí, ó. Vamos pro intervalo que é melhor. Bora. Vale FM. Vale FM. Tá pronto pra dar uma virada na sua vida? Essa semana tem 100 mil reais na premiação total do Cariri da Sorte. No quarto sorteio tem 80 mil reais em dinheiro. Isso mesmo, 80 mil reais. São 80 mil reais direto na sua conta pra você usar como quiser. Trocar de carro, reformar a casa, abrir seu próprio negócio. E ainda tem mais. 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Garanta já o seu título com nossos vendedores pelo aplicativo ou pagando via Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Vale FM. Sabe o que tá rolando no bairro Triângulo? Pavimentação através do Psyu Juazeiro. São 36 ruas que recebem pavimentação asfáltica, além de nivelamento, canaletas e meio-fio. Mais de 15 milhões de reais investidos, tudo com recursos do município. Com isso, a população terá todo o bairro Triângulo saneado e pavimentado. É mais saúde, segurança e qualidade de vida. E muito mais vem por aí. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Já pensou em viver uma história real de transformação?
O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez da entrega. Motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem Proteção Veicular. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM, oferecimento Sigma. Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança do trabalho da sua empresa. Sigma, Rua Padre Cícero, 941, a direção do nosso querido amigo botafoguense Caleb Cajueiro. E agora, Delton Sá, quem vem de lá? Rapaz, eu tô doido pra ouvir a voz de Quilmer de Campos. Rapaz, faz tempo que eu não ouço também. Rapaz, eu sou fã do Quilmer. Eu também. Eu tô com saudade de ouvir um jogo na Rádio Assunção, narrado pelo Quilmer, especialmente jogos do Tubarão da Barra, do Ferroviário. Quilmer. Aquela emoção que ele expressa nos gols do Ferroviário são inenarráveis. Essa é que é a grande verdade. Só precisa trocar aquela vinheta dele. Aquela vinheta não é bonita não, é feia. Podendo levar do Bibi, né? Não, tem que ter uma vinheta melhor. Eu empresto a do Bibi. É. Fala, De Campos, boa noite. Um abraço, meu querido JF, grande Marco Valério, Delton Sá, amigos do timaço da Vale FM. O time do Fortaleza para o jogo contra o Flamengo, sábado à noite, aqui na capital cearense, tem de cara logo 2 desfalques. 2 jogadores suspensos pelo 3º cartão amarelo. O argentino Juan Martín Lucero e o chileno Kusevich. Os dois estão fora do jogo contra o Flamengo. O jogo do sábado às 19h30, o ingresso mais barato custa R$10. R$10 é o ingresso mais barato, é meia entrada, arquibancada, e o ingresso mais caro é o ingresso de inteira no setor premium, R$300. O ingresso para o visitante, no caso o Flamengo, vai variar de R$125 a R$250 aqui na capital cearense no sábado à noite. O time do Flamengo solicitou, junto à federação, via Fortaleza Esporte Clube, um espaço maior para a torcida dele. Mas até agora o Fortaleza não respondeu. De acordo com a regra estabelecida, 10% para a torcida visitante. O time do Ceará tem o William Machado como o grande xerifão da zaga. O William Machado, que já vestiu o manto sagrado coral. É o atleta de maior minutagem no Campeonato Brasileiro da Série A, zagueiro do Ceará. Falo maior minutagem do Alvinegro, tá? O William Machado disputou 42 partidas este ano com a camisa do Ceará e atingiu 3.539 minutos. Depois dele, o Marlon, também zagueiro, 38 jogos com 3.414 minutos. O futebol cearense, principalmente o futebol do Ferroviário Atlético Clube, está de luto, até porque faleceu
o Carlos Alberto Pereira. Esse nome ninguém conhece, mas os mais veteranos, os mais antigos do futebol cearense, quando eu falo de Macaúba, a pessoa, sim, Macaúba, jogador do Ferroviário da década de 50, 1950, 52, Ferroviário foi campeão nestes 2 anos e formou com aquele time espetacular, que tinha Pacuti, que tinha Macaco, que tinha o atleta Kit, tinha um atleta chamado Zé de Melo, Manuelzinho, Nozinho, um Ferroviário que marcou época. Inclusive, nessa época, o Ferroviário era conhecido como o Clube das Temporadas. Por quê? Antigamente era difícil, né? O intercâmbio entre Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo e os clubes aqui de cima, do Norte e Nordeste. Aí, os clubes do Sul se preparavam e faziam temporadas aqui em cima, jogavam no Recife, jogavam em Teresina, em Belém, passavam por Fortaleza e normalmente um São Paulo, um Palmeiras, um Vasco ganhava 3, 4 jogos, quando pegava o Ferroviário perdia. Daí o Ferroviário ficou conhecido como Clube das Temporadas. Da mesma forma, o Maranhão Atlético Clube lá em São Luís era conhecido como Devorador de Cartazes, porque naquela época não tinha internet, falando de 1950, o telefone era raro e para divulgar a partida, além do rádio, as pessoas pregavam cartazes anunciando. Hoje tem Maranhão Atlético e Corinthians. E o que acontecia por lá? O mesmo fenômeno que acontecia no futebol cearense. O Maranhão também ganhava o jogo, daí ficou conhecido como Bode Gregório, o Devorador de Cartazes. Uma pequena história entre Ferroviário e Maranhão. O Maranhão que inclusive subiu e ano que vem estará na 3ª divisão do Campeonato Nacional. O Macaúba, ex-jogador do Ferroviário, falecido no dia de hoje, faleceu aos 96 anos de idade. São estas as informações aqui da capital. Hoje com a camisa do Galo da Massa, amanhã com a camisa do Racing da Argentina. Meu amigo, tem que dar Racing, pelo amor de Deus. Ao vivo, Fortaleza, foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Um abraço, Quilmer. A gente se fala amanhã. Grande abraço, hein? Só agradecer aqui no finalzinho. Sou seu fã. Essa notícia que você me deu, que a Leila Pereira vai pro Vascão da Gama, eu já abri uma gelada. Um abraço. Bem. Vai terminar o jantar. Mas tá danado, porque ele não bebia, não. Agora bebe direto. Direto. Tá inveterado esse rapaz. Antigamente era só Guaraná Jesus. Quem eu viajava com ele, bora que eu tomar cerveja. Eu quero com a cerveja. Ele é Guaraná Jesus. Guaraná Jesus. Se ele fazendo o jantar lá, olha. Tu tá um alcoólatra invertebrado. Um abraço, Quilmer. Valeu. Ó, no finalzinho aqui, um abraço pra galera no nosso canal no YouTube, Célio Souza, o Alisson Lima pedindo pra gente registrar o aniversário do colega radialista Moisés Rolim. Parabéns, Moisés. Helenilton, também da cidade do Crato. Aniversário de Moisés? Segundo o Alisson Lima, sim. Sim, não pode ser não. Aniversário dele. Eu tenho a impressão que um dia desses mandaram os parabéns pro Moisés. Pelo amor de Deus. Manuel Anjos também tá ouvindo a gente. Erisvaldo Barbosa, Manuel Moreira, Ivan e o Regilânio. Um grande abraço para quem tá no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Pedir pra galera deixar o like aí no nosso canal. Tá bom, Deltsar? Vambora, mano. E hoje tem o Galão da Massa. 9h30 da noite, o time do Independiente Del Valle enfrenta o Atlético Mineiro, primeiro jogo lá, no Equador. Tá bom. Quem ganha, Deltsar? Eu acho que vai ser empate. E aí, Marco Valério? Na minha opinião, ganha o time equatoriano. Pra mim, dá Del Valle também. Valeu, gente. Até amanhã. Um abraço, gente. Boa noite. Daqui a pouco, 8 da noite, tem a Noite é Nossa comigo. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Além disso, a gente vinha notando da interação com o público, as consultas públicas, do Comitê de Especialistas da Sociedade Civil que acompanha a classificação indicativa, que havia uma distância muito grande entre a classificação livre para todos os públicos e 10 anos. Ao passo que aquelas faixas que cobrem ali a adolescência, 12, 14, 16, você tem uma distância menor, ali ficava uma distância muito grande. Outros países também têm classificações ali por volta de 6, 7 anos, então isso também
A gente estava baseado na experiência internacional. E a gente também tem uma percepção sobre o desenvolvimento mesmo, cognitivo, emocional, que é muito distinto, né, de uma criança de 3 ou 4 anos ou de 7 a 8. Então a gente também está respeitando a lógica da Convenção da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente da autonomia progressiva. A gente tem que pensar a criança e adolescentes como sujeitos em desenvolvimento em fases distintas. Então agora a gente vai ter essa maior gradação entre as faixas etárias. A gente falou no início de filmes, novelas, programas audiovisuais, e no ambiente digital existe hoje classificação indicativa? Como é que é feito esse controle parental sobre os conteúdos acessados pelas crianças? Obrigado pela pergunta, Luciano, porque ela dá a oportunidade da gente falar uma coisa que muita gente não sabe. Muitas pessoas estão acostumadas a lidar com a classificação indicativa quando a gente está falando de teatro, de cinema, de novela, mas desde 2015 o Brasil aderiu a uma coalizão internacional de organizações que fazem a classificação indicativa e, portanto, há mais de 10 anos a gente classifica os aplicativos digitais disponíveis em loja. Então, se você for baixar qualquer aplicativo hoje, ela já tem uma classificação ali na loja de aplicativos. Então, uma questão importante, por exemplo, as redes sociais que estão aí no centro do debate. Hoje, pela classificação indicativa, nenhuma das redes sociais mais acessadas é recomendada antes dos 14, 16 ou 18 anos. Isso já é política, isso não muda com a nova portaria, mas a gente vai reforçar isso analisando outras características de interatividade nesses aplicativos. Agora, para a gente falar em classificação indicativa na internet, a gente precisa falar em aferição de idade na internet, né? Como saber quem está acessando aquele conteúdo na internet, que idade aquela pessoa tem. E para isso o Ministério da Justiça está promovendo uma consulta pública sobre esse tema, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa consulta, quais são os setores da sociedade que estão sendo ouvidos. Perfeito. É importante diferenciar uma coisa da outra, né? A classificação indicativa é a faixa etária que é recomendada ou não. A aferição de idade é como se fosse a pessoa que vigia a porta do cinema ou aquela pessoa que fica na porta de uma casa noturna olhando se na carteira de identidade as pessoas têm 18 anos. Então isso é aferição de idade, portanto é diferente da classificação indicativa. O ECA Digital foi aprovado pelo Congresso agora em agosto, setembro, virou lei. E aí, lá se diz que na internet vai se começar a fazer aferição de idade, por exemplo, para venda de bebida alcoólica, para acessar site pornográfico, sites de jogos de aposta. Então, tudo isso é uma exigência legal. Para discutir como que a gente faz isso em termos tecnológicos e preservando a privacidade dos usuários de internet, o Ministério da Justiça abriu por 30 dias, vai estar aberto, Mariana, até 14 de novembro, uma consulta pública para ouvir toda a sociedade, cidadãos, especialistas, sociedade civil, empresas, todos interessados na proteção infantil na internet, para como que a gente vai implementar isso no Brasil. E o Brasil tem condições de ser um dos países pioneiros dessa política que é discutida no mundo inteiro, mas a gente tem a possibilidade de ser um dos países que mais protege as crianças na internet. E como é que o cidadão pode participar dessa consulta? Ela está disponível no site Participa Mais Brasil, que é onde ficam todas as consultas públicas do governo federal. A gente também tem anunciado ela nas redes e no site do Ministério da Justiça, para onde a gente pode direcionar Qualquer isso. um pode participar? Qualquer pessoa pode participar, é só fazer o login pelo Gov.br, tá? Essa consulta pública ela pode parecer um pouco técnica, mas como a aferição de idade é uma coisa que está sendo implantada agora no Reino Unido, na Austrália, em vários países europeus, em parte dos Estados Unidos, a gente também tem uma questão ali que a gente tem que discutir, que é como que eu garanto a eficácia desses meios, ao mesmo tempo preservando a privacidade e protegendo os dados de todo mundo. Porque muita gente acha que a aferição de idade é você fazer o reconhecimento facial de todo mundo. Não necessariamente essa é a melhor solução. A gente também não quer que o que a gente faz na internet seja guardado em todos os lugares. A gente só precisa de responder uma pergunta, que é: este usuário de internet tem